Hoje vamos falar sobre o capítulo 4 do livro de Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo, intitulado Ideologia e Terror. E hoje vamos conversar de uma maneira mais aprofundada sobre como Hannah Arendt caracterizou o totalitarismo baseando-se nas leis da história e da natureza. Um dos mais importantes pensadores da obra de Hannah Arendt no Brasil é, sem dúvida, o professor Celso Laffer. E é com ele que vamos começar a nossa conversa de hoje, afirmando e retomando um de seus conceitos neste livro, que é exatamente a noção de que o Estado totalitário ou o sistema totalitário é um Estado totalitário de natureza. O que quer dizer Celso Laffer quando afirma que o totalitarismo é uma forma de Estado totalitário de natureza? Ele, na verdade, está retomando a noção de Estado de natureza de alguns pensadores do século XVIII, especialmente pensadores franceses da política, como Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, e também o pensador político inglês Thomas Hobbes, o famoso pensador político inglês que afirmou que a natureza do homem é baseada na violência e que o Estado deveria colocar limites a essa violência, afirmando que então o homem seria o lobo do homem. Quando Thomas Hobbes diz que o estado de natureza é um estado de guerra total e absoluta, nós temos então que o medo é um dos princípios da ação do cidadão ou dos súditos dentro desse estado. Evidentemente que esse estado de guerra total vai avançar para um momento em que o soberano vai colocar limites na matança, no ódio e na guerra. Este soberano, então, será colocado no poder para dominar, para controlar e para, de certa maneira, reger aquele corpo político. Se o estado de natureza é uma forma de guerra para Hobbes, o estado totalitário de natureza é, segundo Celso Laffer, uma tentativa de modificar o comportamento político humano, à medida em que esse comportamento ele se torna, então, ação no espaço público. Então, nós temos aqui uma característica básica do totalitarismo em Arendt e também em Celso Laffer, segundo Celso Laffer, em que o estado totalitário de natureza é uma tentativa de tornar o ser humano supérfluo, transformar seres humanos em homens que eram aptos à ação em apenas reprodutores de ordens, ou homens que andam em ordem porque obedecem cegamente ao seu... Nós sabemos que o totalitarismo na Alemanha, o nazifascismo adotado na Alemanha nos anos 30, é exatamente baseado na negativa absoluta, total, das chamadas leis escritas ou leis positivas. Essa negação da constituição de um corpo político por uma constituição escrita se dá exatamente por uma crença rigorosa, muito bem construída e alicerçada em uma nova lógica, a lógica de que existe um movimento da história e da natureza que são mais importantes, mais fundamentais e que, de certa maneira, determinam como um corpo político deve ser. Nós estamos falando, então, que o movimento nazista, o movimento totalitário nazi-fascista na Alemanha, baseia-se não na prerrogativa do respeito à normativa constitucional, mas, acima de tudo, ele vai ser o líder de um movimento que é regido pelas leis da história ou pelas leis da natureza. Vejamos o que significa a lei da história para o movimento totalitário nazista na Alemanha. A lei da história é um conceito muito interessante porque ele mostra que existe uma regularidade na história e que, acima de tudo, os homens podem fabricar um determinado povo, uma forma de organização. Ou, se quisermos, é preciso entender que a noção de história, adotada no nazismo na Alemanha, é que a história se faz exatamente como lei geral da sociedade.
ela independe dos seres humanos. Por isso que, ao buscar o movimento da história, ou a história como lei geral, o nazismo acreditava que o líder deveria apenas dar vazão ao movimento da própria história. E essa vazão representaria, no final das contas, a ascensão de um povo melhorado, de um povo mais organizado, de um povo mais ordeiro e, acima de tudo, um povo que dominaria o mundo. A lei da história é baseada numa noção bastante precária de evolução. Como se a gente partisse de um momento mais anterior, mais antigo, mais primitivo, por isso mais selvagem e bárbaro, para um momento de progresso, em que nesse momento de progresso, essa lei da história estaria representada no Estado, no caso, o Estado alemão. A questão que a gente coloca aqui é que para fabricar um produto, e a história que é pensada como produto final, para fabricar um produto é preciso que a gente tenha rejeitos. Quando se fabrica, por exemplo, o açúcar, nós temos vários rejeitos que são dispensados durante o processo. Ora, ao se fabricar um povo, ao se fabricar uma população alemã, a pergunta que nós podemos dizer é: quem eram os rejeitos? Quem deveria ser deixado de lado porque não servia, não funcionava dentro do processo de evolução? Nós já temos a resposta, obviamente. O povo escolhido, a etnia escolhida, foi exatamente aquele povo, aquela etnia que naquele momento estava mais fragilizada. Estamos falando do povo judeu. O povo judeu estava total e completamente desorganizado e, sentindo-se separado pelo Estado alemão, viu-se de cara com um dos maiores inimigos desse povo. Adolf Hitler encarnou a noção de que era preciso exterminar um determinado povo, e nesse caso o povo judeu. Foram mais de 6 milhões de mortos assassinados pelo Estado alemão, e nesse caso, esse povo alemão, quando vai enfrentar a sua tarefa de exterminar aquele outro povo que estava contra a sua evolução, vai criar então a noção de inimigo objetivo. O inimigo objetivo da evolução alemã seriam então os judeus. Não somente os judeus, os ciganos. Aqueles que não incorporavam os ideais doutrinários do movimento nazista, inclusive pessoas dotadas daquilo que o Estado nazista não gostaria de ver no seu povo, como, por exemplo, o extermínio programado de pessoas portadoras de necessidades especiais. A fabricação de um povo a partir da noção da lei geral da história como evolução representa então que algum rejeito será colocado para essa fabricação, para esse produto final. Nesse caso, nós temos que lembrar que atualmente essa noção de fazer uma nova história também está presente no Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, eles acreditavam ser civilizados em contraposição aos índios, que eram então selvagens. Hoje, essa noção ainda perdura pelo mundo afora, e em vários encontros étnicos, ou em vários momentos etnocêntricos e xenofóbicos, nós temos essa ideia voltando, como se determinada etnia não devesse existir, porque ela atrapalha o progresso daquele país, daquela nação ou daquele corpo político. Como é possível acelerar as leis da história e as leis da natureza? Não há outra perspectiva para Arendt que não seja o terror. Vejamos que o terror não é apenas o medo, caracterizado como princípio orientador do despotismo ou da ditadura. É muito mais que isso. O terror é a possibilidade de uma doutrina tão severa do próprio Estado, em que o filho vai denunciar o pai vai denunciar o filho, ou seja, o Estado vai cortar na própria carne. Essa matança generalizada, ela faz com que haja uma noção de que o Estado está promovendo a aceleração ou a melhoria do corpo político. Quem é que vai sujar as mãos para criar um novo povo, para criar uma nova Alemanha? Ou quem é que vai sujar as mãos com sangue de outras pessoas que não seja o próprio povo alemão? Nesse sentido, nós temos que lembrar
que esse homem que mata na Alemanha em função de acelerar as leis de história, ou da história e da natureza, ele está a serviço, segundo ele pensa, de algo maior, de um destino que está programado para acontecer e que cabe apenas naquele momento fazê-lo ser o que ele tem que ser. Essa noção de que o destino está traçado e que não podemos lutar contra ele é uma das doutrinas ou uma das ideologias mais fortes do movimento totalitário. O homem da massa, esse homem supérfluo, esse homem ressentido, esse homem recalcado, ele se sente participante da política, e na verdade não é política, ele está participando das leis de movimento, da história e da natureza. Esse homem da massa se acha então útil em algum momento. E essa sua utilidade nada mais é do que uma superfluidade, porque no fundo ele é supérfluo. Ele está servindo a uma lei geral que transcende a sua própria existência. Ele está a serviço do Estado. Ou, na pior das hipóteses, ele está a serviço de um líder. E esse líder o governa, o controla e o domina. Esse homem da massa apareceu numa Alemanha em que havia uma grande comoção social relacionada à crise econômica que antecedeu o golpe nazista de 1933. A República de Weimar é uma república que, apesar de extremamente popular, em alguns casos populista, levou uma derrocada da economia alemã. Ora, em momentos do fracasso da economia, é resgatado um discurso de que a Alemanha não poderia se submeter àquele destino e que deveria reagir. Os porta-vozes de um discurso de progresso aparecem exatamente nesse contexto. Os nazistas alemães dizem que, se tudo se resolve através do progresso, é hora então de fazer a Alemanha sair do seu atraso e tomar então o protagonismo na Europa. Vejamos algo importante. Normalmente nós vamos para as ruas, para uma manifestação no espaço público, porque nós queremos mudar uma lei, um decreto, um regimento, uma ordem, uma reforma. E nós nos sentimos úteis nessa participação, porque numa democracia verdadeira, a presença do contraditório é fundamental. Mas, quando na Alemanha o nazismo afirmava que não havia possibilidade ou não havia necessidade de manifestações públicas, porque as leis de história e de natureza iam se revelar através do próprio movimento, ora, isso suprime a participação popular efetiva. O povo desaparece e vem o homem da massa. O povo se torna supérfluo e o que aparece agora nada mais é do que uma massa de homens que compõem o pano de fundo da atuação do seu líder máximo, que governa o Estado naquele momento. Onde os homens não precisam agir, porque as leis do progresso da natureza e da história, naturalmente, independente do querer e do agir desses homens, elas vão se revelar, significa então que a ação humana no espaço público não é mais necessária. É por isso que o nazismo mina qualquer possibilidade de democracia e de participação efetiva e crítica no espaço público. Hannah Arendt evidencia que seria impossível a existência de um movimento totalitário, de um movimento nazifascista na Alemanha, sem a criação e o funcionamento dos campos de concentração e de extermínio. É nesses campos de concentração e de extermínio que a nova humanidade, que o novo povo alemão ou a nova população alemã vai ser testada. Para Hannah Arendt, o movimento que o Estado nazista tentava implantar a partir da ocupação do Estado alemão se configuraria nos campos de concentração e de extermínio. Nos campos de concentração e de extermínio, nós temos um laboratório para a efetivação das leis de movimento, da história e da natureza. Nós sabemos que este laboratório, os campos de concentração e de extermínio na Alemanha, espalhados por várias partes da Europa, é ali que nós temos uma tentativa de fazer testes de como controlar totalmente a ação do ser humano.
Quem serão as vítimas desse controle, desse laboratório? Quem serão as vítimas preferenciais? Aqueles que não tinham a menor possibilidade de lutar contra o domínio do Estado nazista naquele momento. Preferencialmente, o povo judeu. Nos campos de concentração e de extermínio, o povo judeu acabou sendo experimentado como aquele povo que poderia ter a sua ação cotidiana transformada e modificada. Talvez seja o sonho ou o delírio dos sistemas totalitários mexer na estrutura ontológica do ser humano, significando isso que é preciso, então, entrar na psique, na alma, na interioridade e transformar aquele ser humano no que o Estado nazista deseja. Ora, essa inversão total da democracia e dos direitos humanos só foi possível, então, no sistema totalitário ou no nazifascismo alemão. Ora, onde as leis da natureza e da história predominam como doutrina ou como ideologia que inverte a realidade das coisas, a inação ela é preferida à ação no espaço público. O nazismo achava que tinha encontrado a sabedoria máxima para controlar, para governar um Estado. Essa sabedoria estava presente exatamente na noção de uma lei extramundana, de uma lei transcendental. O movimento da história e o movimento da natureza agiriam de forma a criar, de maneira espontânea, independente da ação política no espaço público dos homens, dos seres humanos, uma Alemanha melhor, uma Alemanha ilimitadamente mais progressista do que havia em outros contextos históricos. Se eu nada preciso fazer para que o meu país, para que o meu corpo político, para que a minha nação, para que o meu grupo melhore, visto que há leis de fora para dentro, a lei da natureza e da história, isso representa, no final das contas, que eu não preciso me preocupar mais com os destinos do meu país, da minha nação, do meu grupo político. Naturalmente, o progresso vai chegar. Naturalmente, todos os problemas serão resolvidos. Evidentemente que eu posso acelerar. Acelerar significa, então, criar mecanismos para matar pessoas indesejáveis, para acelerar a lei da natureza e a lei da história. Lembrando que, nesse caso, esses povos estavam fadados a desaparecer. Então o nazismo dizia que não tinha culpa nenhuma, estava apenas completando a missão que cabia à própria natureza. A natureza, de alguma maneira, e a própria história faria aquele povo desaparecer. Então apenas acelerou o processo. É uma forma bastante requintada, mas talvez ingênua e boba, de dizer que não matou ninguém. Nós sabemos que quem aderiu ao nazismo tem as mãos sujas de sangue, tem as mãos sujas pelo sangue derramado de pessoas inocentes. E nesse caso, muitos alemães, cidadãos alemães, foram assassinados pelo próprio Estado. E nós devemos lembrar que essa população que apoiou, ela também de alguma maneira participou desse imaginário das leis do progresso, as leis da natureza e das leis da história. É nesse sentido que Arendt destaca que não há outra forma de implantar as leis da história e da natureza, fazê-las acelerar, do que não seja através do terror, do que não seja através da matança generalizada de pessoas inocentes, da criação de campos de concentração e de extermínio. E, acima de tudo, através de uma política que não tem limites dados por uma Constituição ou uma moral positiva, uma moral escrita, representando, nesse caso, uma falta de limites absoluta, falta de limites morais e falta de limites políticos. É por isso que a tradição ocidental da política foi rompida, esgarçada, destruída, chegou ao fim com o sistema totalitário ou com o totalitarismo. Nesse sentido, nós podemos dizer que, através de uma interpretação bastante tacanha, posto que não é uma interpretação da tradição política ocidental, nós temos que as leis de movimento da natureza
e da história só podem representar que para o nazismo ou para os movimentos totalitários tudo é possível. Se tudo é possível, significa então que cabe a cada cidadão, ou nesse caso, a cada homem da massa, instituir em si mesmo os valores do Estado, especialmente o valor da denúncia, o valor de que é preciso perseguir algum povo, porque esse povo contradiz a noção de progresso. É por isso que, para Arendt, tudo é possível é uma expressão ideológica criada pelo nazismo na Alemanha de Hitler. Representa, então, a possibilidade de que nada deve ser feito para parar o movimento. Por isso, segundo Hannah Arendt, a ideologia nazista é corporificada, é reificada na expressão tudo é possível. Por que é uma ideologia? Porque a ideologia é prioritariamente uma forma de inversão do mundo. No mundo real, o que nós precisamos é de pessoas reais que lutem pela melhoria das condições de vida do seu povo. Não é e não representa para um povo a sua forma de soberania em matar outras pessoas, em denunciar para que o Estado mate alguém, ou que as prenda em campos de concentração e de extermínio, o que no final das contas representaria o assassinato em massa. É por isso que esse controle social ideológico pode ser explicado de três maneiras. A explicação total como início e fim da história, como início e fim da própria evolução, como início e fim de um momento negativo para a natureza e de um momento super positivo de progresso, em que nós temos aqui essa tentativa de explicar toda a história, explicar toda a evolução da natureza em um movimento nazista. A segunda característica da ideologia do tudo é possível é uma exagerada sabedoria. É como se o líder tudo soubesse. É como se o líder tivesse uma sabedoria absoluta para prever o futuro. E nós sabemos que isso é impossível. A ação humana ela é imprevisível, posto que é espontânea. Nós não conseguimos prever o que os seres humanos vão fazer daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos. Ora, quem diz que sabe o que vai acontecer, se coloca no papel, então, de um sábio previdente, ou de um sábio que faz uma interpretação anterior do futuro. Essa é uma marca indelével que não se apaga da ideologia nazista. E a terceira característica é exatamente um arranjo lógico da realidade aberta a qualquer possibilidade. O que significa um arranjo lógico? Eu explico a realidade da vida, eu explico a realidade da política a partir de preconceitos, a partir de uma maneira muito rasteira de interpretação da própria história e das leis da própria natureza. Ora, nós sabemos então que as pessoas que não detêm a capacidade crítica de raciocínio e de pensamento serão exatamente influenciadas por essa noção. Há um encadeamento lógico de tudo, nesse caso, por exemplo, a raça ariana como uma possibilidade lógica em que há uma retomada de um passado de um povo que teria sido o povo original da Alemanha. Esse encadeamento lógico, essa explicação da realidade toda fechada, toda formatada, entre passado, presente e futuro, é uma das características da ideologia nazista, ou da ideologia totalitária, ou do sistema totalitário, ou do nazifascismo, segundo Hannah Arendt.